Essência Espírita. Que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao 5º dia de nosso primeiro encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Simultaneamente, o 10º encontro nacional. Hoje, nós contamos aqui com a participação dos intérpretes Sônia Mendes e Bruno Soares, aos quais nós já antecipamos os nossos agradecimentos. Passaremos agora, então, à apresentação do nosso palestrante de hoje. Trata-se de Fernando Peron. Ele é autor, dublador e diretor. Pesquisador e estudioso do Espiritismo. É escritor e criador do projeto Saber e Mudar. Mas agora nós vamos passar a nossa prece inicial com nosso irmão Carlinhos. Salve, evangelizadores do mundo. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Chamamos evangelizadores, desde o mais importante ao mais simples,
que faz o Evangelho no lar, levando esse Evangelho redivivo, esse Cristo Consolador que nos traz a paz e a calma na alma que buscamos todas as vezes em que falamos em Jesus Cristo. Agradecendo, nós vamos pedindo licença para rogar a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, que envolva a todos com seu manto de luz, trazendo-nos a paz, o conforto e a calma na alma necessária, para que o palestrante desta noite possa dar o seu melhor, trazendo-nos o conhecimento que tanto buscamos para colocarmos em dia a nossa evolução espiritual. Agradecidos, nós vamos deixando para o nosso irmão Jorge Reis a apresentação do preletor da noite. Deus abençoe a todos. Como nós já anunciamos, o nosso irmão Fernando Peron, e ele traz como tema a originalidade das obras de Chico Xavier. Com vocês, o nosso irmão Fernando Peron. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Jorge Reis. Muito obrigado, meu amigo. Boa noite a todos os que estão nos assistindo agora, os que vão assistir depois, no Brasil, fora do Brasil. É com muita emoção sempre que a gente assiste e também participa do encontro dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Temos acompanhado todos os anos, a partir de 2011, inclusive no exterior, o primeiro encontro internacional em Lisboa, Portugal, sempre com muita emoção. Agradecemos à equipe do Vivência Espírita pelo trabalho excepcional que está realizando, Rodrigo Costa, Jorge Reis. Nosso abraço também ao Carlinhos, que fez a oração, e a todos da equipe, muitas pessoas trabalhando arduamente, se dedicando com tanto carinho e fazendo esse trabalho tão lindo. Essa abertura que vocês fizeram é emocionante, eu já vi várias vezes, me emociono todas as vezes, então vocês estão de parabéns por realizar esse trabalho com sacrifício, com abnegação, pelo ideal de Jesus e de Chico Xavier, o ideal da doutrina espírita. Agradecemos pelo convite para a palestra, uma pessoa também do idealizador primeiro desse encontro, esse encontro que é o 14º Nacional e o primeiro Mundial, nosso amigo Carlos Bacelli, que também tanto tem feito pela doutrina, com tanto sacrifício, com uma continuidade do trabalho ao longo de décadas. Nosso abraço, meu amigo. E também o nosso abraço de gratidão ao Carlos César, que está aqui conosco, todos os trabalhos técnicos do projeto Saber e Mudar, excelente profissional, dedicado também, e sem ele não poderíamos realizar todos os trabalhos audiovisuais do projeto Saber e Mudar e da doutrina. Nosso abraço também aos tradutores e intérpretes que hoje estão conosco, a Sônia Mendes e o Bruno Soares, esse trabalho tão bonito também que vocês realizam, levando a doutrina para os irmãos da língua inglesa. Aliás, a gente sabe que tem que falar um pouquinho mais devagar, né? Então, se por acaso eu começar a falar muito rápido, vocês me dão um tapa no cabelo aí, que eu volto ao normal, tá? Tapa virtual, por favor, sem violência, um tapa fraterno, para a gente voltar a falar um pouquinho mais devagar, tá? E não sei como é que vocês vão me avisar aí, porque WhatsApp eu não olho. Pode deixar. WhatsApp eu não olho, fiquei de mal do WhatsApp essa semana. Me deixou 6 horas aí sem comunicação, eu e o mundo inteiro, né? Mas o Rodrigo me dá um toque e a gente fala um pouquinho mais devagar. Queria pedir licença também aos amigos da língua portuguesa, brasileiros, portugueses, para dar uma palavrinha em inglês bem rapidinho com os irmãos que estão no exterior, que falam a língua inglesa. É uma alegria muito grande vocês estarem fazendo esse trabalho conosco, né? E terem conseguido essa tradução simultânea. Então é importante a gente se aproximar um pouquinho mais, né? Mas eu vou falar rapidinho e daqui a pouco a gente volta para o português, tá bom? Our greetings to English-speaking friends abroad. We are all together in these studies.
about Chico Xavier's life and works, because Chico Xavier belongs to the entire humanity, not only to Brazil. And you have there Chico Xavier's books in English and other languages to study. But we have a very serious problem. You have to check if these translations are based on original books or based on adulterated books. The same problem that you have here in Brazil about the new editions, different editions. So you have to check, you have to demand it from the publishers. Good translations based on original books. And another thing, we have to know if the translators are prepared to do this job. Do they really have deep knowledge about Spiritism and Chico Xavier's life and works? Yeah. We can't accept it so easy. We have to pay attention. It's a very serious problem. But we'll talk a little bit about it, just a little bit at the end of our lecture today, okay? In Portuguese. So I can't keep on speaking English. I will come back to Portuguese, okay? Thank you, friends, and welcome. And now, voltando para o português, o tema do encontro deste ano é o Evangelho na obra de Chico Xavier. E é o primeiro encontro mundial dos amigos de Chico Xavier, dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Jesus e Chico, que são nossos verdadeiros amigos, mas será que sempre nós também somos verdadeiros amigos de Chico? Dentro do movimento espírita e da doutrina espírita, nós com as nossas falhas, a nossa pequenez espiritual diante de tanta grandeza autêntica deste apóstolo de Jesus, muitas vezes escorregamos e trazemos problemas para o próprio avanço da doutrina no Brasil e no mundo, visto que a doutrina espelha as verdades espirituais para toda a humanidade, porque são leis universais que independem da crença ou da religião, mas são verdades científicas que com o tempo a própria ciência limitada do planeta vai conquistando e atingindo. E Chico trouxe a sua contribuição fantástica, única, ímpar em toda a história da humanidade, com mais de 500 obras à nossa disposição para serem estudadas. Mas, muitas vezes, dentro do movimento, muitos escolhos aparecem. Chico Xavier atravessou isso por esses problemas, por esses ataques, durante toda a sua encarnação, praticamente um século inteiro. Aliás, até antes da sua reencarnação. Como temos notícias em suas biografias, em obras sérias a respeito de sua vida e obra, nós sabemos que até mesmo antes de reencarnar, ele já era procurado pelo plano espiritual inferior, que ainda se apega a atitudes menos corretas dentro da ignorância espiritual e tentam atacar tudo que esteja ligado às verdades maiores, aos ensinamentos de Jesus, que também são verdades científicas, e a todos os apóstolos que vêm cada vez mais trazer a luz da realidade espiritual, desse conhecimento para a humanidade. Então é natural que esses ataques acontecessem. Chico venceu todos eles ao longo de décadas de trabalho árduo e ininterrupto. E esse material, não somente que veio por suas mãos, essas obras, mas também daqueles inúmeros autores e obras que tratam de sua vida e obra, já que tudo está interligado numa só obra, que é a obra de Jesus e da doutrina espírita, trazendo esse conhecimento para toda a humanidade. Dissemos que ele
desde antes da encarnação, já sofria esses ataques, como está em diversas biografias. Ele que tinha o planejamento de reencarnar em outra parte do Brasil que não em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Mas o plano espiritual inferior descobriu Allan Kardec, que estava para vir reencarnar aqui novamente, para dar prosseguimento à sua mensagem e à sua obra. E Chico, como ele mesmo contou a algumas pessoas, teve que se desviar daquele plano e fazer um novo. Então ele reencarnou em 1910 na cidade de Pedro Leopoldo. E durante toda a sua vida ele sofreu esses ataques, essas interferências. Desde a sua infância, como é sabido, que ele foi atacado, foi violentado, sofreu muito. Depois, mais velho, sempre trabalhando, o trabalho convencional, nunca deixou seu trabalho convencional até a aposentadoria. Todas essas histórias são conhecidas. E Chico continuou produzindo, amando e com muita paciência, superando todos esses obstáculos, que continuaram na sua maturidade, na sua idade mais avançada, na sua velhice. E após a sua desencarnação, infelizmente, esses ataques continuam acontecendo. E é muito triste ver, eu peço perdão pela emoção, de ver isso acontecendo dentro do próprio movimento espírita. E nós, como amigos de Chico, se realmente somos, precisamos acordar para essa realidade e lutar para que seja restaurado toda a sua obra que vem sendo adulterada, infelizmente. O trabalho que muitos espíritas mais lúcidos têm feito e têm lutado contra a própria resistência do movimento espírita em entender e se esclarecer de verdade sobre essa realidade. Então, a nossa comunicação de hoje não será tanto para falar dos detalhes dessas adulterações que têm acontecido na obra de Chico, mas sim convidar a cada um de vocês, espíritas e não espíritas, a estudar essa realidade e descobrir as provas que existem, abundantes, a respeito dessas adulterações. Então nós vamos começar, Rodrigo, com o primeiro bloco de slides. Quando já estiver pronto, você pode me falar? Ok. Muito bem. A anterior, aí. Esta imagem nós colocamos como capa do artigo que escrevemos, lançado em junho desse ano, chamado Gravidade e Dimensão das Adulterações das Obras de Chico Xavier, um artigo longo que levamos 6 meses para escrever, e ele contém 17 itens, é praticamente um livreto, um opúsculo. Está à disposição no site do Projeto Saber e Mudar. Nós vamos mostrar mais para frente o site. É importante que o público recorra a esse material, pois numa palestra não é possível entrar nesses detalhes. E então são 117 obras adulteradas, publicadas pela Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira que fez tanto bem ao movimento espírita. Nós somos devedores a eles pelo trabalho de mais de um século, mas que infelizmente não está admitindo os erros que cometeu. Esse o mais grave, a adulteração das obras de Chico. Então vocês estão vendo aí algumas das capas de obras adulteradas. Vocês estão vendo ali no alto à direita o símbolo da FEB, que mudou o logotipo ao longo dos anos. E todas as edições que vocês encontrarem com esse logotipo, a partir de 2012, que estão sendo lançadas, vendidas, e muitas pessoas já têm em casa, todas elas que têm esse logotipo estão adulteradas e não servem para os nossos estudos. Próximo slide. Você está vendo aí o nome de alguns companheiros espíritas que
essa pesquisa não é uma suposição. Foi feita uma pesquisa árdua, detalhada nessas obras, por esses companheiros que se dedicaram e que trabalharam demais para chegar nesta conclusão sem pressa, sem precipitação e com as comprovações necessárias dessas adulterações. Esses companheiros certamente não se importam com a projeção de seus nomes, mas nós fazemos questão aqui de citá-los, não apenas por uma questão de transparência, mas também de justiça e gratidão ao trabalho que realizaram. André Luiz Bonaparte, de Barueri, São Paulo, Carla Fabres, do Rio Grande do Sul, Cláudio Mádio, de Marília, São Paulo, Eliana Ventura, de Tanabi, São Paulo, Fernando Henrique Werneck, de Lorena, São Paulo, Fernando Luiz R. Gonçalves, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Francisco Fernandes, São Paulo, SP, Hamilton Bassi, São José do Rio Preto, São Paulo, Isaac Valério, Juiz de Fora, Minas Gerais, Kátia Poubel, Rio de Janeiro, Nuno Emanuel, de Lisboa, Portugal, Rafael Geber, de São Paulo, SP, e Roberto Salgado Filho, de Uberaba, Minas Gerais. Nossa gratidão profunda a esses companheiros que comprovaram e se dedicaram a esse trabalho de pesquisa árduo e detalhado. Próximo slide. Não, esse é o anterior. Sim, tá certo. Então, isso, 117 obras adulteradas. Pode ir para o próximo slide. Aí nós temos essa montagem feita pelo nosso amigo Nuno Emanuel, com as capas antigas das obras de Chico Xavier. Veja que beleza, a singeleza dessas capas, não é? Que muitas pessoas podem, às vezes, até desconsiderar, né, por causa da capas antigas, mas um conteúdo de luz, de ciência espiritual, do Evangelho de Jesus e das verdades espirituais válidas para todas as pessoas, já que se expressam verdades universais, atemporais. Antigamente as capas não tinham tantos recursos audiovisuais como hoje, né? As editoras não tinham esses recursos, então natural que essas capas eram mais simples, mas continham as obras autênticas de Chico Xavier, o que infelizmente hoje em dia nós não temos mais. Não sei se tem mais algum slide nesse bloco, vamos ver. Aqui então você está vendo o arquivo dentro do site do Projeto Saber e Mudar, em que temos o material que você deve buscar para se informar em detalhes. Se você é um espírita sério, você precisa se informar a respeito do que tem acontecido com as obras de Chico. Ali nesse site nós colocamos separadamente, tudo organizado, artigos, textos, diversos textos relacionados, volta para o mesmo slide, aí dentro tem artigos, textos relacionados. Quem quiser faz um print da tela do celular ou então fotografa a tela do computador para depois acessar esse link. Tem também vídeos, vários vídeos, tem imagens separadas, temos 2 páginas do Facebook que divulgam material a respeito e também, depois nós vamos mostrar, temos também um site que tem recolhido e tem resgatado as obras originais de Chico Xavier nas suas adulterações, num trabalho sério de preservação desse conteúdo, que infelizmente até o momento não tem sido feito por quem deveria, que é a Federação Espírita Brasileira. Próximo slide. Este é o artigo longo que nós escrevemos, lançado em junho, Gravidade e Dimensão das Adulterações das Obras de Chico Xavier. Eu peço que vocês estudem, leiam com atenção, não leiam com pressa, leiam com atenção, porque ali tem as explicações a respeito de todas as questões que envolvem a realidade dessas adulterações, né? O que está por detrás dessas intenções do grupo que fez isso, né? E quais as consequências disso caso não façamos nada nós espíritas. Acredito que esse bloco acabou. Vamos falar rapidamente, mais resumidamente, porque não teremos tempo, como é que a história começou. Não é? Essa coleção, o Evangelho por Emmanuel, que nós lemos todos com muito gosto antes de descobrirmos os problemas que ela contém, né? E
foi lançada pela FEB ao longo de alguns anos, nos últimos anos. O Evangelho por Emmanuel, 7 volumes. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, organizado por Saulo César Ribeiro da Silva. Nós vamos então nomear cada uma dessas capas que recolheram a obra de Chico Xavier Emmanuel ao longo de décadas de trabalho, de serviço, e também diversas obras da dupla, e também na revista, na revista Reformador, ao longo de muito tempo, né? Mas infelizmente eles começaram por alterar os versículos do Evangelho que Emmanuel tinha escolhido, o que é uma afronta aos direitos autorais, uma afronta a Chico Emmanuel, é uma afronta à própria doutrina espírita. Como diz Carlos Bacelli, é um crime de lesa doutrina, e que eles não tinham esse direito de fazer isso, porque em muitos desses capítulos o que acontece? A tradução que foi trocada sem autorização do médium e do espírito, o médium já desencarnado, muitas vezes dificulta o entendimento do próprio texto escrito por Emmanuel, né? Então só criou problemas. E não é só isso. Os próprios textos também contêm adulterações, trocas de palavras, um verdadeiro crime doutrinário. Então nós vamos mostrar, e voltamos para lá, o próximo slide dentro desse bloco. Esse é o primeiro volume, o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Próximo, volume 2, comentários do Evangelho segundo Marcos. Seguinte, volume 3, comentários do Evangelho segundo Lucas. Volume 4, comentários do Evangelho segundo João. Comentários aos Atos dos Apóstolos. Comentários às cartas de Paulo. E o último, comentários às cartas universais ao Apocalipse. Este material não serve para os nossos estudos, infelizmente. Uma edição tão bonita, né? E capas bonitas, um trabalho de organização que poderia ser muito útil se não fossem essas adulterações. Assim que começou a descoberta das adulterações das obras de Chico Xavier. Vamos então para o próximo bloco. Está um pouco coberto aqui para mim por causa do quadro, mas acho que eu consigo ver. A base... Fonte Viva. A base para essa coleção são essas obras aí. Nós vemos as capas originais, as singelas capas das edições originais. A fantástica coleção, importantíssima, Caminho, Verdade e Vida, ou Fonte Viva. As obras Pão Nosso, Caminho, Verdade e Viva, Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz e Palavras de Vida Eterna, que aí é de uma outra editora, da SEC, e Segue-me, Casa Editora O Clarim. Então isso serviu de base, mas com alterações que não se tinha o direito de fazer nos textos de Chico Xavier Emmanuel. Slide seguinte. Olha aí, que pena, não é? Capas muito bonitas que enriqueceram ainda mais a edição, porém com o problema de ter o conteúdo adulterado que não serve para os nossos estudos até que a FEB reconheça seus erros e que volte a restituir a originalidade das obras de Chico Xavier. Então, vamos para o próximo slide. Vamos aí, a coleção Fonte Viva. Alguns chamam de coleção Caminho, Verdade e Vida. Então, esse material, vamos ver um por um. Caminho, Verdade e Vida. Pão Nosso. Vinha de Luz. Fonte Viva. Acho que esse é o último, né? Aí, Ceifa de Luz. Reparem que ali embaixo temos o símbolo da FEB, o novo logotipo da FEB. Novo já faz um tempo, não é? Então nós vemos que essas edições, a partir de 2012, estão adulteradas, infelizmente, e devem ser desconsideradas, porque
a obra de Chico foi alterada sem a sua autorização, nem de Emmanuel, e isso é uma coisa inaceitável, e que os estudos todos dos links que nós passamos contêm o material detalhado desses estudos, da gravidade da situação e de quanto nós espíritas precisamos trabalhar seriamente para a restituição deste conteúdo de luz, que já tinha o seu texto e o seu conteúdo, além da qualidade literária excepcional, a qualidade do conteúdo, né, que provém das esferas crísticas, das verdades maiores, passando pelas mãos do apóstolo preparadíssimo para isso que foi Chico Xavier, e também no plano espiritual Emmanuel e equipe. Né? Então vamos para o próximo bloco. Eu acredito que esse foi encerrado, vamos acelerar um pouco. Antes eu queria só terminar de falar a respeito da coleção anterior. Um dos estudiosos que analisaram detalhadamente o conteúdo dessas adulterações constatou, por exemplo, que na obra Fonte Viva há 350 adulterações que a FEB promoveu nesta obra. Exatamente, 350 adulterações, alteração de palavras, de expressões. Então isso é inaceitável, para a gente ver que não se trata de uma correção ortográfica que é perfeitamente legítima, né? Que tivemos algumas em que teve mudança de hífen, de acento, etc. Isso não é disso que estamos falando. Nós falamos de adulterações de intromissão no texto das obras de Chico Xavier e também na escolha dos versículos, alteração de versículos de traduções bíblicas escolhidas por Emmanuel. Mas voltando ali ao slide do próximo bloco, esta coleção também. 5 romances históricos de Emmanuel, obras importantíssimas, belíssimas, profundas, estão com estas capas. Olha que capas bonitas, né? É com tristeza que a gente constata que foram adulteradas. Esta não, esta que você está vendo agora é a edição, pode voltar lá? Aí, esta é a edição autêntica original, né, das primeiras edições que não tinham adulterações, que não tem mais esse material só em sebos, ou muitas pessoas ou casas espíritas, bibliotecas ainda contêm. Então nós vamos ver as capas originais e as adulteradas rapidamente. Aí há 2000 anos, pode seguir, outra capa também original, que ainda tinha o conteúdo legítimo, e aí a capa da edição adulterada que não nos serve. Seguinte, 50 anos depois, outra obra-prima, capa original, capa adulterada, do conteúdo adulterado. Seguinte, capa original de Paulo Estevão, e a seguinte, capa com conteúdo adulterado. Pode seguir? Renúncia, outra obra-prima, capa original, capa com conteúdo adulterado. E finalmente, Ave Cristo, capa do conteúdo original, capa do conteúdo adulterado. Vamos para o próximo bloco. Outra série de estudos do Emmanuel, todos eles infelizmente também adulterados. Nós estamos nos demorando mais tempo nessas capas, que pode parecer cansativo, mas é justamente para que a gente acorde para esta realidade e que a gente se recuse a adquirir esse material adulterado. Então vamos ver mais essa coleção em que Emmanuel Chico estudou a codificação espírita, o Espírito da Verdade, em parceria com Valdo Vieira. Aqui nós só vamos ver as capas com conteúdo adulterado. Estude Viva, Justiça Divina, Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns. Encerrou, não é? Este bloco, podemos ir para o seguinte.
outra série de obras do Espírito Emmanuel. Podemos seguir, citar cada uma delas. A Caminho da Luz, outra obra-prima de estudo histórico da evolução humana no planeta Terra. Seguindo, O Consolador, Emmanuel, a primeira obra do Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. Encontro Marcado, Palavras de Emmanuel. Pensamento e Vida, outra obra-prima. Roteiro, Rumo Certo. Vida e Sexo, este é o último, não é? Não estamos mostrando todas, nós estamos mostrando algumas dessas obras. Capas muito bonitas, mas uma pena que o conteúdo é adulterado. Seguimos então já para André Luiz, veja aí a coleção também revolucionária das obras de Chico Xavier, que vem trazer a mensagem maior da realidade espiritual em todo o seu detalhamento da realidade espiritual, da vida no plano espiritual e toda a ligação com a vida aqui, a vida física, antecipações científicas da obra de André Luiz, né? A partir da década de 40, muitos desses ensinamentos e dessas revelações estão sendo comprovadas pela própria ciência do plano físico, né? A ciência oficial, digamos assim, em seus estudos tem comprovado esse conteúdo. Vamos ver cada uma dessas capas. Podemos seguir. Vamos fixar bem, infelizmente, essas edições estão com conteúdo adulterado. Essas capas. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, e a vida continua. Vamos acelerar um pouco mais devido ao avançado da hora. Vamos para o próximo bloco. Obras do espírito Humberto de Campos, Irmão X. É o mesmo espírito, escritor brasileiro, e que depois da desencarnação manteve seu estilo de literário, trazendo pelas mãos de Chico Xavier um aprofundamento também dos estudos da realidade espiritual, com crônicas, contos e também romances históricos. Vamos ver todas essas capas rapidamente. Capas adulteradas da Boa Nova, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Cartas e Crônicas. Contos desta e doutra vida. Contos e Apólogos. Crônicas de Além Túmulo. Estante da Vida. Histórias e Anotações. Lázaro Redivivo. Luz Acima. Encerramos aí. Novas mensagens. Encerramos. Pontos e Contos. Relatos da Vida. Reportagens de Além Túmulo. Encerramos. E para terminar, vamos ver mais algumas capas de espíritos diversos. Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio. Voltei, belíssima obra do irmão ali, isso. Jacó. Irmão Jacó, isso. Vozes do Grande Além, espíritos diversos. Instruções psicofônicas. Ideias e ilustrações. Gotas de Luz. Antologia da Espiritualidade, creio que seja o último, não é? Essas capas todas, muito bonitas,
contém, entretanto, conteúdo adulterado que nós não devemos aceitar. Se você tem essas obras, infelizmente saiba que elas não servem aos nossos estudos. Ah, eu vou doar então todas elas. Não, você não vai doar porque você vai doar o conteúdo adulterado que não serve. Não. Esse material você pode até conservar, inclusive para estudo e comparação das adulterações das obras originais, para comprovar ali realmente essas adulterações. Mas elas não servem para os nossos estudos, nem para divulgação. Então, nós precisamos recorrer às obras antigas, o resgate dessas obras antigas, enquanto as obras originais, sem essas adulterações, enquanto não temos esse material, enquanto a Federação Espírita Brasileira não assume a responsabilidade e refaça e resgate a originalidade das obras de Chico Xavier, ou pela justiça, ou pela própria consciência. Nós vamos entrar no site agora, Carlos, por favor, no site do Projeto Saber e Mudar. Vamos navegar rapidamente, antes de encerrar. Eu consigo navegar aqui? Tá. Aqui está um pouquinho me atrapalhando a visão por causa desses quadros, mas acredito que eu consigo ver aqui. www.saberimudar.com.br, que tem grande foco na divulgação também de vida e obra de Chico Xavier. Vocês vão aqui na página principal, estão vendo o link que passamos para vocês no começo com a reunião de material de estudo sobre esse tema. As adulterações das obras de Chico Xavier pela FEB, Federação Espírita Brasileira, arquivo especial. Clicando aqui, vamos para esse arquivo. Veja que está tudo organizado. Não temos todo o conteúdo possível que encontrado na internet, mas temos bastante coisa já. Organizado por artigos, textos relacionados, vídeos, já fizemos vídeos, lives, tem também trechos de entrevistas, banners, 2 páginas do Facebook, um abaixo-assinado e também o site que nos referimos resgatando as obras originais de Chico Xavier. Vamos entrar rapidamente aqui em artigos. Temos vários artigos aqui. O primeiro é o que citamos de nossa autoria. Veja que ele é decupado em 17 itens, que deve ser estudado, analisado em detalhes, para que toda a problemática que envolve essa questão seja esclarecida, o que, tanto em relação aos itens adulterados em si, as adulterações em si, quanto o que está por trás deste problema, né? As motivações, inclusive, que estão por detrás deste problema, que será resolvido com o avanço do entendimento dessa questão e com o nosso trabalho de assumir a responsabilidade desta realidade para superá-la e fazer a devida correção. Tem muitas notas de rodapé, 49. E, voltando lá, tem outros arquivos, outros artigos também sobre o tema. E aqui, textos relacionados em biografias de Chico Xavier, em obras de Chico Xavier, que também, de um modo ou de outro, se relacionam com a questão. Vídeos, temos vários vídeos, com depoimento de várias pessoas, com trechos de entrevistas. E eu queria focar aqui, em especial, essa live, que foi produzida pelo Projeto Saber e Mudar em novembro do ano passado e tem 3 horas e meia de duração, com vários convidados que falaram sobre o tema, que estudaram o tema, que tentaram contato com a FEB para esclarecer o problema, para resolver o problema. Então, veja que aqui o apontamento onde estão as adulterações, exemplos, vários exemplos, já que não era possível colocar tudo, visto que a live, se fizéssemos isso, ela ia ter 1 semana de duração. Mesmo assim, ela durou 3 horas e meia. Aí você está vendo o Jairo Avelar, psicólogo médium, que também falou a respeito dos problemas dessas adulterações. Enfim, meus amigos, vamos voltar. Antes, perdão, pode manter um pouquinho.
antes de encerrar, eu queria mostrar aqui, isso é importante. Aqui no Facebook, olha, vocês vão ver, tem 2 páginas do Facebook em que é adicionado conteúdo a respeito dessas adulterações. E aqui, por último, o site que foi feito, resgatando as obras originais de Chico Xavier. Esse site não é feito pelo Projeto Saber e Mudar. Nuno Emanuel coordenou, junto com outros amigos, esse site, que é muito importante, que tem resgatado as obras originais de Chico Xavier, num trabalho de compartilhamento responsável desse conteúdo, enquanto não temos as edições, as novas edições, com o conteúdo restaurado da originalidade das obras de Chico Xavier. Aqui podemos encontrar muita coisa e pedimos inclusive a colaboração de vocês para quem tiver essas obras antigas, que entre em contato aqui com o site e que pode também colaborar conosco nesse trabalho de resgate e de respeito à obra, vida e obra de Chico Xavier. Podemos sair do site. Voltar para a live. Meus amigos, é isso. Então, mais do que, como dissemos no começo, mais do que falar, onde é que está? Muita gente pergunta, onde é que está a adulteração? Qual que foi a palavra? Qual que é a página? Qual que é a obra? Né? Mas muitas pessoas perguntam porque tem uma espécie de preguiça crônica de estudar, que é tudo mastigado, e esse assunto é muito sério e muito detalhado para que seja entendido assim, assistindo um único vídeo. Nós temos que estudar, nós temos que comparar essas obras, as antigas e as novas edições, para poder entender a fundo todo esse problema e, como dissemos também, repetindo, toda a problemática que envolve essa questão. Né? A doutrina espírita é uma doutrina de estudo, de atitude, de ação, de vivência do amor de Jesus, de vivência da caridade, mas a ciência espírita, ela precisa avançar dentro de nós também, no conhecimento dessa realidade, nas obras seguras, nas obras sérias que tratam dessa questão. E Chico Xavier, Allan Kardec estão em primeiro lugar, são importantes demais para que a gente permita, como espírita, que isso aconteça. Nós não podemos nos omitir perante essa realidade. Né? Por isso, volto a dizer, Chico Xavier e Jesus são nossos amigos. Mas será que nós temos sido amigos de Chico? Então, fica essa reflexão. Agradecemos a atenção de todos, agradecemos ao grupo, ao Vivência Espírita e a todos os ouvintes. Que Jesus e Chico nos inspirem sempre em nossas atitudes, em nossas ações. Obrigado. Nós é que ficamos imensamente agradecidos ao nosso irmão Fernando Peron por essas colocações com muita tranquilidade. Até nos momentos de emoção também passou a emoção para a gente, porque a gente sabe a seriedade que ele tem nos estudos das obras de Chico Xavier, né? Muito antes das adulterações, o Fernando já era um pesquisador, ele é um pesquisador mesmo, tudo, e uma coisa interessante do Fernando, né, para a gente informar, o Fernando é uma das únicas pessoas que eu conheço que leram todas as obras de Francisco Cândido Xavier, todas. Ainda não. Não? Estamos chegando lá. 495. Então, olha só como é que eu errei feio, ele só leu 495. Puxa vida, se a gente conseguisse ler aos poucos. Só 10%, 15%, 20% disso aí a gente já aprende muita coisa, né? A gente já aprenderia muita coisa se a gente conseguisse, mas é interessante porque as colocações do Fernando são sempre baseadas em pesquisa, sempre baseadas em tudo que ele conhece desses estudos que ele faz. Portanto, mais uma vez, Fernando, nossos agradecimentos em nome dos amigos de Chico Xavier, você é um deles, né? Mas todos agradecem também por essa pesquisa, por essas colocações, e mais uma vez eu chamo a atenção de todos, vamos entrar aí no projeto Saber e Mudar, porque ali nós vamos conseguir ver claramente, porque como o Fernando falou, as pessoas querem saber onde é que está o erro. Se a gente entrar lá, nós vamos ver todas as comparações.
E não é só erro de palavras, nós vamos ver coisas muito graves que existem ali. Então, pesquisem, né? A pesquisa já está feita. Então, nós só temos que pesquisar a pesquisa. Só entrar lá e ver, né? Olhar o que eles fizeram, essa pesquisa aí gigantesca, para chegar à conclusão aí que atualmente são 117 obras já adulteradas. Mas nós vamos pedindo a vocês, né, convocando a todos para continuarem conosco, mas essa semana nós ainda teremos mais 3 dias de evento mundial, começando falando no dia amanhã, né? Amanhã nós teremos sexta-feira, né, dia 8, a senhora Sônia Barsante, que trará o tema O Evangelho na Vida e nas Obras de Chico Xavier, às 18h30. No dia 9, no próximo sábado, teremos a senhora Noêmia Maria José, falando sobre o cristianismo primitivo. Será às 14 horas, porque às 15 horas nós teremos a presença do casal, dos amigos Sérgio Santos e Marlene, da cidade de Uberaba, que vão fazer o evangelho musical sobre Chico Xavier. E no domingo, dia 10, encerraremos o nosso encontro mundial com a presença do Carlos Bacelli. E o título será O Consolador, isso às 15 horas. Portanto, que vocês possam estar junto conosco durante o restante dessa semana, que até agora foi muito importante, muito bom, né? Todos os palestrantes que tiveram aqui. Mais uma vez, quero agradecer a presença dos nossos intérpretes, né? Dubladores aí, a Sônia Mendes e o Bruno Soares, a quem nós agradecemos em nome de toda a equipe do Vivência Espírita, em nome dos amigos de Chico Xavier. Portanto, meu boa noite a todos, mas antes teremos a prece com nosso irmão Carlinhos. E o Rodrigo também, nós já vamos falando aqui também para vocês entrarem aí na Livraria do Encontro, né, que é a Livraria da Candeia, que temos aí livros de mensagens, aí tem o número, a quantidade de títulos que tem, né? Olha lá, 656 livros de mensagens, 206, livros, né? 656 são os títulos e o somatório de todos. Vocês encontram a maioria dos livros, todos relacionados à obra de Chico Xavier e livros de Chico Xavier, é claro. Só entrar no site amigosdechicoxavier.vivenciaespírita.org. Lembrando, né? De Chico Xavier.vivenciaespírita.org. Lembrando que a renda, né, que o percentual que a Livraria Candeia, a editora Candeia, disponibiliza para a compra do livro, o percentual será encaminhado para duas casas, né, dois órgãos em Pedro Leopoldo, em Uberaba, né, de assistência social. Então, será para eles, se tivermos alguma arrecadação com a venda dos livros aí pela Candeia. Portanto, vamos fazer a nossa prece de encerramento com o nosso irmão Carlinhos? Agradecemos a presença de todos os evangelizadores do mundo, com a luz, com a paz, com a calma que precisamos para podermos trabalhar a nossa reforma íntima e buscarmos a cada dia tentar galgar mais um degrauzinho na escalada infinita da espiritualidade. Agradecemos a presença de todos nesta noite e pedimos que Jesus nos envolva com sua luz para que possamos agradecê-lo dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações,
mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado. Vivência Espírita.